E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de falar de uma das HQs mais marcantes da minha vida de leitor mirim, da minha vida de leitor quando menino. Na verdade, essa edição, ela me é tão valiosa, ela é tão representativa para mim, né? Ela tem um peso tão grande que eu fiquei muito na dúvida de se ela não deveria entrar naquela série que eu venho fazendo dos gibis que eu amei. Porque ela tem tudo para estar nesse contexto também, tem tudo para se encaixar lá. Mas eu decidi que não, eu decidi que ela vai ganhar, vamos dizer assim, um vídeo solo, porque embora seja indubitavelmente um dos gibis que eu mais amei, eu quero falar dela mais particularmente, né? A gente vai falar, como todo mundo já tá vendo aí, eu não fiz segredo, da Graphic Marvel, A Vingança do Monólito Vivo. Cara, essa foi uma das edições mais incríveis, que mais me orgulho me deu de comprar quando menino. É uma edição que eu já vi. Olha, eu lembro exatamente até o número de canais. Eu vi 2 canais falando a respeito. Isso já faz bastante tempo. Claro, muitos outros canais já podem ter falado dela daquela época pra cá. Sei lá, ela pode ter sido republicada, eu não sei. Né? O que eu sei é que eu não poderia deixar de falar. Porque a Vingança do Monólito Vivo, ela é carregada de simbolismo, de nostalgia para mim. Foi a primeira edição da série Graphic Marvel que eu tive, que eu possuí. Eu comprei ela em banca, na época ela cara, velho, né? Essas edições especiais da série Graphic, a Graphic Novel, Graphic Marvel, eram todas caras, tinham esse formato diferenciado, eram publicadas num papel diferenciado, nada que se compare hoje em dia a todo esse luxo que nós estamos acostumados a ver nessas edições que tem agora, né? Aquele lance do capa dura, verniz localizado, tudo aquilo não, absolutamente nada que chegue perto disso. Mas para a época era bastante luxuosa, formato grande, né? A gente, quando era menino, a gente costumava falar formato Espada Selvagem de Conan. Não tinha muito aquela coisa de ficar falando formato americano ou qualquer outra coisa nesse sentido. A gente, quando queria dar ideia pro amigo de que tinha comprado uma HQ num formato maior, a gente falava formato Espada Selvagem de Conan. E quando eu vi ela em banca, e eu percebi que milagrosamente eu tinha grana para poder comprar, porque era uma coisa muito rara, eu ter a grana necessária para comprar, bateu por um segundo aquela hesitação, porque o preço de uma dessas aí, às vezes dava para comprar 2, talvez até 3 formatinhos. E a gente pagava numa revista só. Mas, nenhum dos meus amigos da época tinha conseguido colocar as mãos numa edição da Graphic Marvel. Ninguém tinha conseguido colocar as mãos em algo tão luxuoso. E essa capa com uma criatura gigantesca destruindo Nova York, destruindo o infelizmente já inexistente World Trade Center. Velho, como eu poderia resistir? Eu comprei. A Vingança do Monólito Vivo foi escrita por David Michelinie, Marc Silvestre e Geoff Iserwold. A arte é uma arte muito boa, olha só. O argumento é do Michelinie, os desenhos do Silvestre, a arte final do Iserwold. A arte é muito boa, cara. O Marc Silvestre, a gente sabe, é um bom desenhista. A colorização, desde a época, a maneira como ela foi colorida, sempre me causou uma certa estranheza, tá? Porque eu pensava assim, nossa, é quase como se tivesse sido
colorido à mão, colorido a lápis. Muita gente que está vendo esse vídeo, muita gente que teve ou tem essa edição, talvez não tenha a mesma sensação que eu tive, talvez não tenha a mesma impressão que eu tive ao olhar a edição. Não consiga pensar, ache absurdo. Mas, para mim, toda vez que eu pegava essa edição, eu tinha a impressão de que era uma colorização estranha, um tanto fosca, com cores meio sem brilho, e que parecia que tinha sido pintada a lápis. Não é uma colorização de encher os olhos assim, mas não compromete em absolutamente nada a história. E não que eu esteja dizendo que a história é fantástica, é maravilhosa, não. A história pega um personagem até bastante obscuro da Marvel, né? Pega o faraó vivo, o Ahmed Abdol, se não me engano é o nome dele, né? Ahmed Abdol, ou Abdul, na verdade, né? Se for pronunciar corretamente, eu creio que seria Abdul, que era o faraó vivo e, digamos assim, desenvolve de maneira extrema os poderes dele, que até então estavam bloqueados. Isso num resumo muito resumido da história, né? Quem acompanha o meu canal sabe que não é muito do meu feitio ficar contando a história da revista em si. Me interessa mais mostrá-la e comentar a respeito as minhas impressões. Mas é basicamente isso. Havia um bloqueio que o impedia em desenvolver na plenitude dos seus poderes, de absorver os raios cósmicos que dariam esses poderes. Esse bloqueio vinha de outras presenças mutantes. Ele foi inimigo dos X-Men e tal. E ele finalmente concebeu um plano no qual ele capturou o Quarteto Fantástico e usou o Quarteto Fantástico para receber os raios cósmicos de que ele precisava e se tornou finalmente o monólito vivo, que é esse ser gigantesco. Os personagens principais da história são o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, que na época contava com a Mulher Hulk como membro, né? E alguns dos Vingadores, os Vingadores em geral. O argumento da história, o roteiro da história não é fantástico. Para quem não leu, eu não vou aqui mentir dizendo que é, nossa, uma gigantesca inovação com muitas reviravoltas. Não é. Você percebe claramente ao ler a história, e como os próprios autores falaram aqui no editorial e tal, você percebe claramente que a grande intenção da história era escrever sobre um monstro gigantesco que destruísse Nova York. Estilo Godzilla, entendeu? Um monstro gigantesco que andasse pela grande metrópole e destruísse ela. Esse era o grande mote da história. Todo o resto, todas as amarras feitas, era só para possibilitar este acontecimento. Então, não esperem um roteiro ultra mirabolante. Mas é um bom roteiro. Ele não compromete, ele não é ingênuo demais. Ele constrói as situações de maneira interessante. Ele mostra uma face do vilão que, de certa maneira, provoca até compaixão em você. Você consegue sentir a dor do vilão, né, do faraó vivo. Você consegue se compadecer e, por vezes, até entender as motivações dele para ter essa revolta. Mas, ao mesmo tempo, pelos atos dele, inclusive pelo que ele faz com a filha dele na história, você acaba percebendo que não há a menor dúvida de que ele tem que ser detido, que ele é um cara que está fora de controle. Essa história tem uma participação muito efetiva e muito poderosa do Homem-Aranha, que é um dos meus personagens prediletos na história, e ela vai se desenvolvendo até que ele atinge, né, a plenitude, vira um monólito vivo e vai para Nova York começar a causar destruição, porque ele quer a sua vingança. Aí então os Vingadores entram em ação, o Homem-Aranha entra em ação, né? O Homem-Aranha na verdade é convocado até de certa maneira pelos próprios Vingadores. A batalha contra o monólito começa. E
a cidade vai sofrendo pesadas perdas, vai sofrendo pesados danos, porque ele é simplesmente gigantesco e ainda está crescendo, ele não para de crescer. O Homem-Aranha nessa história tem, vamos dizer assim, uma espécie de confronto consigo mesmo, confronto com as suas limitações. Ele tem que aprender que os limites dos poderes dele, né, tem sempre esse lado, né, o roteiro traz essas questões, é como eu falei, é um bom roteiro, não é um roteiro fantástico, não é um roteiro excelente, mas é um bom roteiro. O Capitão América em algum momento quase consegue convencer o Monólito a parar com a sua destruição, mas o exército acaba agindo de maneira impensada, disparando contra o vilão e ele continua. E o final é um final que... Cara, até hoje eu não sei o que pensar desse final. Eu não vou falar qual é o final, eu até já me excedi, já falei muita coisa sobre a história que eu não sou... não é meu hábito fazer isso, né? Mas eu não vou falar sobre o final, eu não vou falar o que acontece. Se você tiver a oportunidade de ler essa história, leia. Né? Aqui ó, uma gigantesca luta entre o verdadeiro exército dos seguidores do Monólito e os Vingadores, juntamente com o Quarteto Fantástico e a população da cidade. Não vou revelar o final, mas o que eu vou dizer é que até hoje esse final me divide. Uma parte de mim, por aquelas questões que eu comentei, da simpatia que você consegue ter com o vilão, da empatia que ele acaba te provocando, uma parte de mim acha que o final é até correto, acha que é até bom. Uma outra parte de mim acha que não acabou do jeito que deveria ter um outro fim, porque afinal de contas muita destruição foi provocada, houve muitas mortes e que o vilão não foi punido o bastante, vamos dizer assim. Cabe a quem lê ter essa impressão. Né? Eu só queria mostrar para vocês A Vingança do Monólito Vivo, que foi a primeira graphic Marvel. Na verdade, a primeira graphic qualquer coisa, né? Eu tive graphic novels só muito tempo depois, né? Quando eu era menino, não era uma coisa corriqueira de comprar, pela mesma razão, preço, valor, o valor era grande. Eu tinha pouquíssimas oportunidades de comprar uma edição em banca e quando eu tinha, se você comprasse uma dessas, você às vezes era uma só e perdia as outras todas, né? Então, foi a primeira graphic Marvel que eu tive a chance de pegar. Eu tenho um carinho imenso por essa edição. Essa revista é fantástica. Ela tá no meu coração até hoje, eu tenho ela, tá velhinha, tá detonada, passou por muita coisa, molhou, mas eu nunca me desfiz, porque é uma das edições pelas quais eu tenho mais carinho. Se você não leu e tiver a oportunidade, leia A Vingança do Monólito Vivo, vale a pena. O termo divertido se encaixa perfeitamente nessa história. E se você gostou, deixa like.